Samel Planos de Saúde trouxe mais uma novidade. Agora o padrão que você já conhece e confia chegou em 3 novos locais da cidade. Tudo para trazer mais conforto e tranquilidade no seu atendimento. Nós crescemos e o cuidado com a sua saúde ficou ainda maior. Quando estamos mais próximos, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Aqui no Recanto Interativo a palavra de ordem é acompanhamento. Aqui o seu filho nunca está sozinho. Porque os professores se interessam pelo nosso aprendizado. E ainda temos lousa interativa, desenvolvimento esportivo e várias outras atividades que nos ajudam a estar sempre preparados. Aqui no Recanto Interativo, eu aprendo mais. Acompanhamos o desenvolvimento em todos os aspectos. O resultado disso é alunos que aprendem melhor, mais rápido e alunos preparados. Centro Educacional Recanto Interativo. Saudações aos espectadores da Amazônia Travel Web TV, um grande e forte abraço a todos vocês, nós ficamos muito felizes, vocês que estão conosco no YouTube, também no Facebook e no nosso site, você que a gente pede sempre para que você se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para poder difundir esse trabalho que sai da Amazônia para o mundo. Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu falar, é claro, dos nossos apoiadores, Samel. A Samel está dando um banho nesse trabalho bacana que é o combate à Covid-19, né? Espalhado no Amazonas inteiro, em vários estados, em vários países, inclusive, e recomendado pela OMS e também pelo Ministério da Saúde. Então, bacana destacar que é um apoiador. Parabéns ao Luiz Alberto Nicolau. Quero agradecer também ao Centro Educacional Recanto da Criança Interativo, Neto e Dulce, trabalho brilhante. Google for Education é parceira dessa escola. E conosco também, Tom Mazelli, que está dando suporte aí no áudio dessa nossa TV Amazônia TV. Bate-papo de hoje é sobre oratória. Comigo, Daniela Cardoso. Daniela, forte abraço a você, obrigado pela presença. Primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é, te apresenta. Muitas pessoas te conhecem, eu te conheço, outras pessoas precisam te conhecer. Fique à vontade. Obrigada, Gilmar. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente, a toda a equipe da produção aqui também. Muito obrigada. A gente estava num clima super descontraído antes de começar. E que alegria estar aqui com você para falar sobre um assunto que eu mais amo, que é oratória. Então, gratidão pela presença de todo mundo que está acompanhando, todos que vão acompanhar a entrevista. E eu sempre digo o seguinte, traz papel e caneta, que é para você anotar tudo, porque eu sempre, em cada entrevista, falo muito sobre dicas práticas e reais para quem quer melhorar a oratória. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Daniela Cardoso, eu sou jornalista, especialista em comunicação, uma entusiasta da comunicação. Eu realmente acredito que a vida das pessoas pode ser transformada a partir da comunicação, do entendimento, da compreensão, do aprendizado, de como elas podem se comunicar melhor. Tem gente que perde muita oportunidade para falar em público, perde a oportunidade de fazer uma palestra, perde a oportunidade de emprego. E eu encontrei naquilo que mais amo fazer, que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, uma forma de trabalhar e contribuir para que realmente muitas pessoas ganhem novas oportunidades. E como que eu trouxe essa informação? Como que eu fiz para juntar a minha metodologia de trabalho? Eu juntei a programação neurolinguística, e para quem não sabe o que é a PNL, que é a programação neurolinguística, é a arte da excelência humana, é um estudo, uma ciência. E ela, na prática, de uma linguagem muito simples, ela diz assim, que a nossa mente ela é programável, o nosso cérebro é programável. E a gente fala de programação neurolinguística, que tem a ver com a programação que eu tenho, que reflete na forma como eu me expresso, na forma como eu me comporto. Eu juntei um pouco do que eu aprendi em locução e apresentação, jornalismo, programação neurolinguística e formação de porta-voz. Do treinamento que eu pude participar na Embaixada dos Estados Unidos, é um treinamento realizado pelo Grupo Antiterrorismo, foi no período da Copa do Mundo, e eles fizeram um treinamento para profissionais que atuavam na segurança pública. E na época eu era coordenadora da assessoria de comunicação da Polícia Civil do Amazonas. E lá eu pude participar desse treinamento e disse, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Lá um formato assim com 12 pessoas, exercícios gravados, aulas intensas, muita informação, eu disse, é isso que eu vou fazer.
E cá estou eu. E olha que coisa interessante, nós estamos na rede social e aí, olha quem está conosco, o Jailson França, lá de Poço Branco, no Rio Grande do Norte, está na escuta. Acertando. Lá ele já está dando boa noite, porque aqui ainda são 17 alguma coisa, lá já são 18 alguma coisa, então é uma felicidade muito grande. Esse momento é interessante, né, Daniela? Nós estamos num momento de confinamento, de afastamento social, enfim, aos poucos as coisas estão voltando ao normal e muita gente teve que se reinventar. E passa muito por essa oratória, por essa comunicação. Passa, olha, eu vou te falar uma coisa, como passa pela comunicação. Olha o que aconteceu conosco. Todo mundo estava ali na sua rotina normal, quando de repente a gente precisa ficar em casa. Quem vai trabalhar na rua não pode mais sair para trabalhar, precisa trabalhar em casa. Os atendimentos que você faria com o cliente, reuniões em equipe, você precisa fazer por vídeo, pelas salas como Zoom, Skype, entre outras plataformas que existem. Quem não consegue mais divulgar no networking corpo a corpo o seu trabalho, passa a fazer isso pelas redes sociais. Todo mundo precisou se reinventar. Como é que eu vou divulgar o meu trabalho? Tem gente que tem que começar a gravar vídeo de qualquer forma. Deixa eu gravar vídeo, deixa eu divulgar o meu trabalho. Peraí, como é que eu vou fazer isso? Todo mundo precisou aprender a se comunicar melhor. E além dessa parte de utilizar profissionalmente a oratória, para divulgar o seu trabalho, existe a comunicação em casa. A comunicação em família, entre amigos. Você já pensou a pessoa ficar enclausurada na pandemia? Para quem está acompanhando, vê se você passou por isso. 90 dias. Começou a ficar em casa 90 dias, começou a ter uma irritabilidade, começou a dizer, eu costumo dizer que é dar patada no vento, dar rabisaca em alguém da família. Por quê? Porque você começou a mudar a sua rotina. Você saía, você fazia coisas diferentes. Só que isso também nos traz um entendimento, uma clareza de que cada vez mais as pessoas precisam aprender a comunicação não violenta e elas precisam aprender a se comunicar dentro de casa também. Muitos casamentos acabaram nesse período de pandemia porque um não conseguiu aguentar o outro. E olha a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, como poderia contribuir com isso? Eu quero fazer nosso bate-papo hoje, mas com exemplos, né? Eu conheço um amigo que ia começar porque nós estamos falando de comunicação, estamos falando de câmera, gente que trava aqui na frente, você olha para essa câmera, parece que tem um grande olho que está querendo te engolir, e na verdade não é nada disso. Tem as luzes, toda uma preparação no estúdio que é muito comum, e eu vou contar a história de um amigo que ia fazer um grande projeto aí numa grande TV da nossa cidade, e de repente, de uma hora para outra, a hora que entrou no ar, seu programa ao vivo, disseram, olha, vai ser ao vivo, deixa comigo, bato no peito aqui, deixa que eu me viro. Deixa comigo que está tudo certo. De repente, quando tudo foi ligado, diz, olha, está valendo, o caboclo travou. Isso acontece até no dia a dia. Pois é, aí no caso que você estava comentando, ele travou e nunca mais quis saber, exatamente. E quantas oportunidades ele pode ter perdido porque ele nunca mais conseguiu apresentar? Claro que dali surgiram outras oportunidades, ele seguiu para outra área profissional. Só que assim como ele, várias pessoas já perderam e perdem todos os dias oportunidades porque elas não conseguem lidar com a câmera. E aí não é só a câmera que a gente tem aqui no estúdio, a câmera do celular. Sim. Elas têm muita dificuldade. Isso é tão comum. E me dói. Eu digo que me dói porque é muito ruim a pessoa perder oportunidades. A vida é tão abundante, com tantas oportunidades incríveis, e as pessoas muitas vezes elas deixam de divulgar o seu trabalho por medo, elas deixam de dizer, mas eu não quero expor, eu não quero falar, eu travo. Quando na verdade a comunicação é uma competência. E absolutamente toda competência pode ser desenvolvida. Ela não é estalar de dedos, ela não é para quem nasceu sabendo. Falar em público, se expressar bem, é algo que todo mundo pode aprender. Um dia após o outro, um pouquinho de cada vez, uma escolha diária, você consegue começar a treinar. Eu e Gilmar, a gente não começou de uma hora para outra. Sim. A gente foi treinando, foi ganhando confiança. E é assim que as pessoas precisam fazer. Elas precisam se dar um tempo. Eu digo assim, tem paciência contigo. Paciente, dá uma oportunidade, é um dia após o outro. E é um detalhe interessante, né? Porque as pessoas conseguem verbalizar com tanta facilidade quando você está... Nós estamos falando de estúdio, estamos falando de televisão. Um momento importante que nós estamos falando também da aproximação da eleição. E a eleição também tem muito a ver com isso, que é essa comunicação que você tem que saber lidar com as pessoas por trás do teu celular, por trás da tua câmera. Enfim, a tua performance perante o vídeo, ela vai ser fundamental também para dizer se você vai ou não engrenar
e, de repente, conseguir o teu objetivo. Exatamente, porque hoje, como é que vai ser, sobretudo, as eleições desse ano? Elas vão ser muito pelo celular, pelas redes sociais, vídeo, porque nem todo o corpo a corpo que era feito nas eleições anteriores, ele vai diminuir um pouco, ele não vai ser exatamente igual. E se nas eleições anteriores a gente já sabia que a oratória é importante, a arte de falar bem, ela é importante para o político, você imagina esse ano? Como é que vai ser? Sem dúvida. Só que aí a gente tem uma outra questão, que não é simplesmente o falar bem, o falar com eloquência, é conectar pessoas. O político hoje, ele precisa saber se conectar com o outro. E não só falar bem, falar bonito a sua proposta, falar claro, abrir a boca, o som sair muito bem, com pose. Não é isso. Ele tem que conectar genuinamente o outro, conectar o seu eleitor, de maneira que você não só verbalize, mas toque a alma dele a partir da forma como você se comunica. E nem todo mundo sabe fazer isso. Isso vai ser oratória de impacto? Isso é oratória de impacto? Isso é oratória de impacto, porque oratória de impacto é você conseguir efetivamente se expressar bem, se expressar de forma confiante, de maneira segura, utilizando as estratégias necessárias e, acima de tudo, conectando pessoas, conectando um outro coração, conectando uma outra mente, deixando a sua marca a partir dessa conexão. Não adianta a gente falar palavras ao vento se eu não consigo conectar. Sabe aquela pessoa que às vezes você fala muito bem com ela? Nossa, fulano fala bem, mas eu não sei, eu não sinto muita verdade nele. Ele tem todas as técnicas, só que ele não conecta. Sim. Não é só técnica, é você saber conectar pessoas. E é possível aprender isso. É possível. Como é que para que eu possa chegar até isso, como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de oratória, da arte do falar bem, para quem quer aprender a se expressar bem, isso cabe em qualquer área, não apenas para os políticos em si, qualquer ocasião, a gente precisa aprender. O que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a ouvir. Engana-se quem pensa que é só falar bem. Eu preciso saber ouvir bem. Com quem que eu estou falando? E o ouvir não trata-se só do som, tá? Quando eu falo ouvir, vamos ampliar um pouco essa palavra. Trata-se do ler o comportamento do outro, do estar atento ao que o outro está falando, ao que o outro está dizendo. Porque se eu estou falando com ele e para ele, eu preciso estar atento a isso. Não é só dizer, me escuta que eu estou falando. Escute você também. Por isso que a gente tem 2 ouvidos para só uma boca, né? E aí a gente lembra da época dos grandes filósofos. Eu li um livro que se chama Como Falar, Como Ouvir. Então, se alguém quiser ler um pouco sobre comunicação, esse livro é excelente, Como Falar, Como Ouvir. E ele nos lembra que antigamente, décadas atrás, nós tínhamos o estudo da retórica nos colégios. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje o que a gente tem? O celular na palma da mão. Sim. E a facilidade de passar o dedo e dizer, não gostei disso, passei o dedo. Não gostei daquilo, passei o dedo. As pessoas têm mais dificuldade de ouvir uma opinião contrária, de parar para entender que, por mais que eu não concorde com aquilo que o fulaninho está falando, eu vou ouvir para aprender. Um pouco mais. É um interessante ponto de vista, como é que eu posso falar algo se eu não escuto? Por isso que a gente tem tantas polaridades, tanto radicalismo e extremismo. As pessoas não sabem mais ouvir. Isso é grave. Se eu não sei ouvir, eu não sei falar, eu sei gritar. Eu sei falar que eu não concordo contigo, que tu tá errado, mas eu não sei efetivamente argumentar, conversar, trocar, entender que você pode pensar diferente de mim, que ele pode pensar diferente de mim, que tá tudo bem. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa aprender a ouvir. A arte da escutatória, com presença, com atenção, aí a gente vem para depois o aprender a falar. Primeiro eu ouço bem. Primeiro ouço bem. Para que depois eu possa falar, até porque a comunicação é isso, né? É um leva e traz. Você ouve, você fala, a pessoa te ouve, enfim. É preciso essa troca de informação, essa troca de situações para que a comunicação se dê da melhor maneira possível. Exato, a gente tem que saber ouvir. E aí eu vou passar uma sugestão de exercício, tá? Para você que está acompanhando. Sugestão. Pare para se perceber durante uma conversa. Pode ser numa mesa de bar, em família, seja como for. Pare para se perceber em uma conversa em família, principalmente, que família é delicado. Deixe o outro falar. Sem ficar no mais isso, mais aquilo, mais você está errado, mais... Pare para ouvir. E se dê uma oportunidade de entender por qual motivo o outro está se sentindo daquela forma, por qual motivo o outro pensa daquela maneira, por que ele está reclamando daquilo.
Pare para ouvir. Ontem eu estava atendendo uma cliente minha, cujo nome não será mencionado, uma cliente de mentoria. E ela relatava que ela tem esse ímpeto em casa, só em casa, de dizer assim, olha, mas eu não concordo, mas isso, mais aquilo. O exercício dela da semana foi sentar na mesa do almoço e ouvir. Escuta, se alguém falou alguma coisa que você não concorda, procura saber por qual motivo você pensa dessa forma. O que exatamente lhe chama atenção nisso? O que exatamente é daquela maneira? Ah, tá. Porque o que acontece? Eu escuto algo que eu não concordo, na minha cabeça, na nossa, a gente faz logo um julgamento. Ah, porque tá errado, você tá pensando errado. Isso que você tá fazendo é errado. Errado sob o ponto de vista de quem? Errado na visão de quem? Sob qual aspecto? É a ideia de que a minha opinião é a certa, de que o meu ponto de vista é o certo. Quando na prática tá tudo bem o outro pensar diferente. Vamos trazer um exemplo aqui polêmico, né? Mas vamos trazer um exemplo polêmico. Vários. Vamos lá, Lula e Bolsonaro. Quer exemplo mais polêmico do que isso? Não Isso tem, é no momento, confusão, né? A gente já começa com polêmica. Tá tudo bem. Se tem gente que é Bolsonaro, legal, interessante ponto de vista. Tem gente que é mais pro lado do PT e o Lula, tá tudo bem, interessante ponto de vista. Pra que eu tenho que exigir que o outro pense como eu? É muita pretensão nossa. Querer dizer que o outro está 100% errado é pretensão minha demais, porque só a minha opinião é a certa. E aí isso vem também da dificuldade das pessoas de escutarem. Elas não sabem ouvir. E para eu conseguir me comunicar melhor, eu preciso saber ouvir, é a primeira dica principal. O ser humano é um indivíduo holístico, então, na verdade, é um conjunto. Sim. E geralmente, quando a pessoa não ouve em casa, ela tem um comportamento distinto também lá fora. E tem pessoas que conseguem ser horríveis em casa e lá fora é uma outra pessoa. O cara é o melhor cara do mundo. Mesmo. Não, tu está falando de quem? Não é a mesma do pessoa. Gilmar, mas o Gilmar é bacana pra caramba na rua, mas na casa dele ele é uma porcaria. Passa por tudo isso, né? O ser humano não tem como você separar, você tem que se preparar completamente. Aí tem uma coisa também, sabe, Gilmar, que é legal a gente levar em consideração. Cada meio pode influenciar no comportamento do outro. Vamos trazer esse exemplo. A pessoa em casa manda, porque ali é o ambiente, zona de conforto dela, ela manda em tudo, ela é autoritária. Só que ela sabe que quando ela chega no ambiente de trabalho dela, se ela jogar essa autoridade, ela pode perder. Então, algumas pessoas, elas sofrem essa influência. Aliás, todo ser humano sofre essa influência. Só que há algumas pessoas a essa diferenciação. Eu me comporto em casa de uma forma e na rua eu me comporto de outra. Outras pessoas não, elas conseguem encontrar um ponto de equilíbrio. O que eu acho mais estratégico, meu ponto de vista? É a sua essência. Você entender na sua essência a forma como você se comunica e você conseguir trazer essa verdade em todos os lugares. Eu sou prova disso. Na rua, eu preciso falar de uma comunicação assertiva. Eu não posso esfregar a cara do coleguinha no asfalto quente. É uma expressão que eu uso com os meus alunos. Eu tenho vontade, às vezes não posso. Em casa, eu preciso ser tão assertiva quanto na rua. Não dá para eu ser uma pessoa num lugar e outra no outro. Este é o meu ponto de vista. Só que eu também fui aprendendo. E vou aprendendo a cada dia. Eu costumo dizer que cada experiência vivida é tão mágica, porque ela consegue fazer com que eu aprenda a colocar em prática na minha própria vida aquilo que eu ensino para os meus alunos, eu entenda como ele se sente e como é que eu vou conseguir ajudá-lo a se comunicar melhor. A Bianca está dizendo que você é maravilhosa, dizendo ótimas dicas, e o Miro Solimões está dando boa noite para nós. Vamos perguntando aí, quiser perguntar, aproveita que a Daniela está aqui para isso, para responder. Detalhe interessante, nós temos muita gente boa, que tem oratória muito fácil. Conheces alguns amazonenses que nós possamos destacar? Vamos lá. Posso falar de um outro assunto? À vontade, vamos nessa. Porque essa parte a gente vai demorar um pouquinho mais. Eu queria falar que, além da arte da escutatória, que é muito importante para quem quer se expressar bem, um outro tópico é você saber alimentar a sua confiança e a sua segurança. Já entrando na parte política ao mesmo tempo. Eu tenho uma aluna incrível, maravilhosa, linda, cujo nome não será mencionado, será candidata, é uma mulher, será candidata no interior dela, a prefeita, e ela é maravilhosa, tem um trabalho incrível, mas na hora de falar diante das câmeras, no tete-a-tete aqui, ela desenrola, na hora diante das câmeras é diferente. Só que ela tem a humildade de dizer assim, eu quero aprender, eu quero melhorar. Eu quero competir ali de igual para igual.
Logo, toda habilidade pode ser desenvolvida. O que havia com ela? Uma insegurança. Ela tinha uma insegurança muito grande diante das câmeras e do palco. A gente vai alimentar essa confiança, porque a confiança está dentro do que eu chamo de um tripé de um grande orador. O tripé, as nossas 3 pernas, a primeira perna é a confiança. É o você estar pronto para falar. E estar pronto para falar confiante não é ausência de frio na barriga. Sim. Não é ausência do nervosismo que todos nós temos, todos não tem jeito. Eu tenho. Sim, até sim. Comentei aqui antes de começar. Sim. Comentei, gente, está começando a dar um friozinho na barriga. E eu acho super saudável, porque ele nos Até lembra porque ele dos te humanos. prepara para algo que vem à frente, como se você... Eu vou usar o exemplo do esporte, que é, você vai num confronto, você se prepara para o soco que vem do adversário. Você se prepara para o golpe do adversário. Então, tem que se preparar. Se não estiver preparado, deixar largado. Não vai dar certo. Eu acho tão importante o friozinho na barriga, porque me lembra que eu sou humana, que eu tenho sempre uma coisa para aprender. E me dá ali uma euforia também, isso é bacana. E o friozinho na barriga, ele não vai sumir. A questão é você lidar com o seu emocional para quem tem medo, para quem se bloqueia, para quem perde oportunidade. A gente tem aqui um número de mulheres muito grande. Nessa eleição, cresce o número de mulheres que vão se candidatar. E como os homens têm uma tradição muito maior na política, até por conta do processo histórico do Brasil mesmo, que a gente não vai entrar nessa questão, as mulheres estão se abrindo agora para isso. Elas têm vontade, elas querem, elas têm coragem. Só que ainda assim um nervosismo muito grande de pegar o microfone e ir para um debate, de gravar vídeos, de expor o seu trabalho nas redes sociais por meio de lives, por exemplo, os recursos que a gente tem hoje. A confiança é um passo importante. Alimentar a sua coragem. E uma dica prática para alimentar a coragem. Dica prática que eu gosto, adoro da dica prática, né? Dica prática para você alimentar a sua coragem para falar em público. Converse com você em frente ao espelho. Muito simples. O espelho é seu amigo, então você conversa com ele frente ao espelho, você conversa consigo e diz o quanto você confia na sua capacidade, no seu potencial. Eu acredito em mim, mesmo que você não sinta no início do exercício essa confiança. O que a gente vai estar fazendo? Vai estar programando a mente para ela aprender a ter essa confiança, ela começar a acreditar nisso. E programação da mente não é apertar botão, não é estalar de dedos. É uma escolha contínua, uma escolha diária de alimentar a nossa confiança. E aí quando eu falo isso, eu não só trabalho essa programação da mente. Eu começo a liberar no meu corpo o hormônio que me dá confiança, euforia, de acreditar. Porque corpo e mente funcionam em conjuntos como um só sistema. Aí a gente falou de escutatório e falou da confiança. Sim. Que é a primeira perna do tripé. A segunda perna do tripé são os recursos físicos e mentais, que eu chamo de dicção, respiração, fazer perguntas, saber olhar e ler o comportamento da pessoa, entre outras questões. E o terceiro é o conteúdo, é você ter a informação mesmo para ir para um debate político, por exemplo. Sim. Você vai para um debate, você tem que estar preparado com informação. Só que se você tiver muita informação sem confiança, está quebrado. Se você tiver excesso de confiança e informação, mas você não tiver o traquejo, os recursos de como vai colocar cada fala, também não dá certo. Tripé é importante. E um detalhe interessante, né? Que principalmente para quem... Nós estamos falando de política esses dias, é o segundo programa que nós falamos sobre isso, de preparação para... Até porque nós queremos bons candidatos, que sejam eleitos e sejam bons para a população, porque é para isso que ele é um funcionário nosso, né? Então, exato. E nós falamos o seguinte, essa preparação também tem que se basear nas cascas de bananas que serão colocadas para que a pessoa deslize. Não adianta você se preparar e não se preparar emocionalmente para o que vem. E aí, em campanha eleitoral, eu já participei de várias, parece que vale tudo, é da cabeça para baixo vale canela. Então, os caras não estão nem aí. E quando você estava falando de mulher, eu estava pensando aqui, é uma questão sociológica. A mulher sofre essas consequências ao longo do tempo todo, né? A mulher sempre foi vista de forma diferenciada. Essa questão do próprio feminismo é um problema sério. Então, o espaço quando está... ele não é interpretado exatamente, da maneira certa, correta. Quando ele não é interpretado da forma certa. O momento agora é de igualdade, né? As mulheres galgam os espaços constantemente, estão muito bem. Então, é um momento também de você deixar a coisa fluir. E assim, já que você tocou nesse assunto da questão da mulher, o que acontece? Dentro do processo histórico, a mulher, para ela começar a ser respeitada na sua voz, no peso da palavra, no poder da oratória dela, ela precisou, em muitos momentos, falar mais alto para ser ouvida. Sim.
Então ela projetou a voz dela no falar mais alto para ser ouvida. E muitas vezes ela acaba sendo julgada como histérica. Como descontrolada. E é um preconceito. E a mulher ela faz isso, não é que ela seja histérica, não é isso. É que há um processo histórico onde ela precisou aprender a falar mais alto para ela ser ouvida. E eu te falo isso como servidora da Assembleia Legislativa há 14 anos, acompanhando discursos de mulheres lá também. Então precisei também ouvir. Eu faço análise de oratória de políticos. Ai, gratidão. Um detalhe assim, você que está acompanhando agora, nós tivemos um baita de um problema aqui no ar-condicionado e nós colocamos na cabeça, nós não iríamos deixar de fazer o programa. Né? Então, tudo está acontecendo, estamos passando um calorzinho aqui. A gente está suando aqui, está dando dica para vocês. Mas o importante é tocar o programa para que você esteja em qualquer lugar do Brasil. Muita gente nos acompanha em outros lugares também do mundo. Agradecer as pessoas que estão conosco aqui nesse momento e tudo aquilo que nós estamos fazendo é para que você possa aproveitar este momento grandioso que é de conversar, né, de retórica, falar de oratória, enfim, falar de um pouquinho desse ambiente complicado que é o discurso entre bons e maus, enfim, é um momento importante para que a gente possa aproveitar. E por isso que nós estamos parando aqui para... Fiquei com o papel no meu Ficou rosto? desse lado aqui. Ai, obrigada. Aqui em cima no olho, aí agora saiu. Pronto. Agora saiu. Então tá tudo certo, né? Vamos lá. E a gente tem essa questão, esse processo histórico, e eu acho que as coisas estão começando a mudar. A mulher também está procurando se organizar mais, para ela aprender a se expressar de maneira muito mais assertiva. Sim. Agora já vem um processo onde ela já não quer mais projetar a voz tão mais alto, ela quer força, poder na fala dela. E ela quer poder com articulação, com uma forma muito mais argumentativa, porque hoje as pessoas estão ouvindo mais a mulher, dentro do processo histórico, falando de questão política em si. Só que, ao mesmo tempo que tem isso, a maioria dos meus clientes da área política são homens. A maioria são homens, são menos mulheres. Sim. Eu atendi poucas mulheres na área política, são mais mulheres, no geral, de outras profissões. Que é advogadas, por exemplo, porque eu também sou advogada, entre outras questões. Mas política mesmo, eu atendi poucas mulheres, mais homens. E eu acho que também isso tem muito a ver com a própria população. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, dizendo assim, quando você olha para o quadro parlamentar desse nosso país, quanta gente ruim, quanta gente que não consegue articular, não tem influência verbal, não sabe se expressar, mas estão lá. E aí, você que é preparado, eu tive a oportunidade... eu tive a oportunidade em 2014 ser candidato a deputado federal, e no outro 2000, se não me engano, 2002, ser candidato a vereador, e a população não votou em mim. Então, quer dizer assim, cara, como é que pode? Imagina isso para as mulheres. Olha, essa reticência é muito maior. Eu vou te falar uma coisa, eu vou aproveitar o teu programa para falar o seguinte, você mulher que quer se candidatar nesse período, nessa eleição desse ano, e quer melhorar a sua oratória, me procura que eu te dou um desconto. Olha aí, você assistiu o programa... Me procura que eu te dou um desconto. Por quê? Porque as mulheres querem aprender. E eu quero atender mais mulheres. Eu atendo, só que eu nunca falo os nomes dos meus clientes. Jamais. Eu atendo político, mas eu jamais falo o nome deles. E eu quero atender mais mulheres também esse ano. Não, eu digo quando você tem mulheres à frente, algumas perdem a oportunidade de fazer o melhor. Todas as vezes que eu assumo um projeto, eu quero fazer o melhor. Para que alguém que diga esse cara vai fazer a coisa errada, diga, opa, tu vai te quebrar, que eu vou mostrar que eu vou ser melhor do que você está imaginando. Então eu trabalho para mim, mas trabalho também para o outro. E as mulheres que estiveram à frente também perderam essa oportunidade. Então a reticência também aumentou. É mulher. Lá vem mulher. Quando eu vejo um cara dizer assim, é mulher burra, não sabe dirigir, é um negócio complicado. Por falar nisso, já que a gente está falando de mulher, e de oratória, e de política, e de campanha, tem uma mulher que eu gosto muito da forma como ela se expressa. Muito, em tudo, absolutamente todos os aspectos. A linguagem corporal dela, a modulação vocal dela, a forma como ela coloca ênfase nas palavras quando ela quer destacar a fala dela. É Michele Guimarães. Sim. Michele já foi candidata. E a Michele Guimarães, ela é uma pessoa preparada, estudada, e ela é uma pessoa que eu acho que tem uma força na fala, sem grito. Ela não grita, ela dá força na fala dela e ela mostra ali o quanto ela tem muito peito. Então eu gosto da oratória dela, é uma oratória que particularmente me agrada na forma como se expressa, até porque eu analiso a parte técnica, e a parte técnica...
Eu vou voltar àquilo que eu te perguntei, até porque é importante a resposta a essas perguntas, mas eu conheço, lembrei aqui de algumas pessoas que falavam com muita facilidade, Fábio Lucena, Jefferson Pérez, pessoas que sabiam se expressar com qualidade. Interessante. Já falaram, e eu sei que eu vou receber várias críticas por conta disso, estou aqui para falar a verdade. Sim. E analiso profissionalmente. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, a forma como Jefferson Pérez se expressava não me conectava. O que não, mas por qual motivo não me conectava? Modulação vocal, linguagem corporal. O conteúdo, a palavra era excelente. Sim. Excelente a palavra dele. Só que, se a gente pegar uma base da pesquisa do norte-americano Albert Mehrabian sobre o impacto da comunicação, e é a principal pesquisa nessa área até hoje, o impacto da comunicação, ele é 7% de 100%. 7% são as palavras. 38% vem a musicalidade da fala. E o que é musicalidade? É você variar timbre, velocidade, volume, ênfase, tudo isso entra no modular. E 55% é a linguagem corporal. O corpo fala. Sim. Então, quando você vai trazer comunicação, você não adianta só falar a palavra perfeita, tecnicamente, o português tecnicamente excelente, todas as conjugações, e não adianta trazer só as palavras mais rebuscadas. Até porque quando a gente fala de eficiência na comunicação para quem eu estou falando, quem está me ouvindo, a pessoa está me entendendo? Que é fundamental. Por exemplo, quem é candidato... Eu atendi um cliente que começou a se preparar para ser candidato a vereador no passado. E ele é mais simples, ele é muito mais do povo. O jeito que ele fala vai conectar as pessoas. Ele não precisa trazer palavras rebuscadas, porque o povo dele é de uma linguagem muito mais simples. Quem ele precisa atender, ele está conectando. Exatamente. E aí, Jefferson Pérez tinha, tecnicamente, um conhecimento incrível, muita informação. Eu acho que o poder das palavras, 7% do impacto era total com ele. No meu ponto de vista, faltava modulação vocal e linguagem corporal. Sim, vamos lá. Então, a minha opinião, o Fábio Lucena, não sei se chegasse a acompanhar, não acompanhei, era um cara sensacional. Época, mas eu quero ver, se alguém tiver discurso dele, sim, é bom. Agora tem um que eu particularmente gosto da forma como ele fala. E não estou ganhando nada para falar isso não é meu cliente, inclusive se quiser que eu seja, eu serei, entendeu? Amazonino. Por qual motivo? Ele conecta. É isso mesmo. Porque ele tá o negão conecta. Cara, quando eu não tenho amizade com ele nem nada, repito. Quando eu vi postando uma selfie da última vez, eu disse, cara, tá brincando que ele fez uma coisa dessa. É super antenado. E aí me falaram, eu estava comentando recentemente, por quê que eu falei amazonina? E a pessoa falou, mas e quando ele disse morra para aquela mulher? A gente fala de oratória, faz análise de discurso e não analisa pessoas perfeitas. Porque não existem pessoas perfeitas. Não existem pessoas. Elas são imperfeitas, elas erram e elas vão continuar errando. E você tem o seu limite de tolerância, você tem o seu e eu tenho o meu. Sim. Todo mundo tem o seu limite. Chega uma hora que explode, né? Chega uma hora que a pessoa explode. Eu tive a oportunidade, enquanto diretor da TV UFAM, nós fazíamos um programa, o Fã Esportes, fazíamos revista UFAM. E uma vez nós conseguimos um momento importante, nós fizemos aí a entrevista com o amazonino na casa dele. E foi, eu penso, para mim, que não sou jornalista, gosto de deixar bem claro, sou um comunicador, professor da universidade, foi talvez a melhor entrevista que eu fiz na vida, justamente por conta disso. A testa ficou. Ele conseguiu conectar e era um momento de eleição para a prefeitura. E eu fiz a entrevista com todos os candidatos. Para nós foi excelente. A gente vai começar um projeto com essa perspectiva de novo. E ele, para mim, foi a melhor entrevista. Por quê? Porque realmente, no final, estávamos eu, a equipe, estava a Ieda, que é a diretora da minha vida, estavam mais 3 ou 4 pessoas, enfim, todo mundo saiu convencido que era o melhor candidato. Então, é isso, é conexão, é você conseguir transformar as suas palavras em algo que seja realmente importante para quem está te ouvindo dizer, esse cara me convenceu. É isso que vai acontecer. Exato, não é só engana-se quem pensa que fala bem, quem fala bonito. Uhum. Até porque o bonito é bonito para quem? Sob o ponto de vista de quem é bonito, né? É quem conecta, é quem explica, é quem consegue entrar na vida do outro, tocar o coração do outro, tocar a alma do outro na sua comunicação.
E tem várias técnicas que dá para a pessoa aprender a começar a tocar o coração do outro. E sem que para isso pareça que é uma técnica. Porque a oratória tem técnica para você falar. Só que o melhor da oratória é você utilizar a técnica sem que as pessoas percebam que você está usando a técnica. Vê o que acontece com o candidato quando ele vai ler oh meu Deus, o TP, teleprompter. Meu Deus do céu. Nossa, o cara parece que não consegue. Aquilo ali não convence porque não está sendo falado do coração. Exato. Então ele olha, mas lê só o não TP. Convence porque ele não tem técnica. Porque ele não tem técnica. Porque então... o Obama lia TP. Ele lia TP e ninguém diz que Obama lia TP. Até porque Obama não só tinha a habilidade de ler o TP, porque ele aprendeu, gente. Daniela aqui também tem mais uma. Ei, beleza. gente, tá. Olha, calma aí, o negócio tá quente aqui. Mas tá tudo certo, tá passando, tá tudo bem. Importante são as informações, é o conteúdo. A gente não arrega, não. Obama, por exemplo, Obama não nasceu sabendo ler TP, gente. Ele não nasceu. E o que eu mais admiro em Obama é que ele tem a humildade. Ele teve, enquanto esteve lá, por todos os estudos que eu fiz de oratória, ele é o meu principal modelo de orador, por conta de todas as habilidades que ele tem, que eu digo que é o colocar o chapéuzinho certo. Quando ele precisa entrar numa figura formal, ele entra. Quando ele precisa estar leve, descontraído, ele entra nessa figura. Então ele tem essa versatilidade muito grande. Ele aprendeu a ler TP, só que ele não ia dizer, vou ler o TP agora. Ele lia o discurso dele antes. Ele sabia cada palavra que tinha no discurso. Era apenas dele. O start para poder dar continuidade ao discurso. E aí a gente encontra uma humildade de parar e deixa eu ler o meu discurso antes. O que infelizmente a gente não encontra em muitos políticos. Daniela, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Quero aprender e tal. E aí tem um curso para isso? Tu ministras esse curso? Como é que faz? Como é que eu faço para chegar até você? Quero melhorar. Quero ser alguém diferente. Quero ser uma pessoa que conecte. Principalmente nesse momento. Estamos falando de eleição, mas eu falo no dia a dia. Com a minha família, com o meu chefe, com o meu colaborador, enfim. Onde que eu posso conseguir melhorar isso? Gilmar. Por que eu estou falando Jean? Não sei. Gilmar, a gente tem aqui a oportunidade das pessoas aprenderem a se comunicar melhor. E quando a gente fala disso, não tem só o curso. Daniela, antes de falar do curso, eu vou falar primeiro das ferramentas gratuitas, tá? Ok. Para a pessoa não achar que eu estou vendendo o curso. Ferramentas gratuitas para você aprender a se comunicar melhor. No meu Instagram, Oratória de Impacto, eu falo muita dica, mas assim, muita dica mesmo. Lá no meu canal no YouTube, que também se chama Oratória de Impacto, eu coloco muita dica. E eu respondo o direct das pessoas. Falo sobre como elas podem se comunicar melhor. Isso para quem quer um conteúdo gratuito. Para quem quer um curso, existe curso sim. Eu faço cursos presenciais suspensos na pandemia, por motivos óbvios. Sim, claro. E aí a gente vem para um curso online. O curso online que eu criei funciona da seguinte forma. O curso se chama Oratória de Impacto e Linguagem Corporal. Nós temos 3 dias de aulas ao vivo, 3 horas em cada dia, vagas limitadas. Para quê? Para que eu consiga dar atenção individual para cada um. As pessoas. E dentro do pacote do curso, além dos 3 dias de aulas ao vivo, eles recebem 12 vídeos gravados, que já foram previamente gravados, que eles vão ter acesso a esses 12 vídeos. Todas as aulas são gravadas, eles podem rever quantas vezes quiserem. A gente tem também 2 sessões de mentoria em grupo. Por qual motivo as 2 sessões de mentoria em grupo? Para que a gente consiga acompanhar ele ao longo das semanas. Mais uma sessão de mentoria individual. Você não vai encontrar um curso que tenha esse cronograma e essa metodologia. Porque se você fizer um curso um dia só, fez um curso intenso um dia só, 2 dias, você não sai falando bem. Você melhora. Só que para você se tornar um competente, ter habilidade da comunicação, isso vai demorar um pouco. Você precisa treinar com mais frequência, durante um tempo maior. E o que a gente faz? Faz o curso numa semana, na semana seguinte tem a sessão de mentoria em grupo, na outra semana tem mais uma sessão de mentoria em grupo e na outra semana a gente tem a sessão de mentoria individual. E assim, com exercícios gravados, eu analiso os exercícios dos alunos, eles gravam um vídeo e eu analiso. Você é professor. Quanto tempo você é professor? 30 anos. 30 anos na UFAM. Tem mais alguns anos fora. Estou fazendo 35 anos. Então vamos lá. 35 anos em sala de aula. Olha que mágico. Me diga lá, a tua primeira vez em sala de aula. Totalmente diferente. Nossa, é sufoco, é agonia. Você não tá preparado para aquilo, né? Ainda mais que eu era muito novo. Então você realmente é um impacto muito grande. E quando foi que você
começou a se sentir ali, dizer assim, nossa, agora tá tudo certo, agora eu encontrei o meu eu em sala de aula, já tá tudo tranquilo. Que a gente chama de competente inconsciente. É o tempo, né? Você vai se ajustando, você vai se adequando e também ganhando a confiança dos teus alunos. Como os meus alunos eram garotas de quinto ano, na época era quinto ano, então as crianças eram muito suscetíveis. Então eu acabei me sentindo um pouco mais tranquilo em relação a isso, para que eu pudesse dar continuidade ao meu trabalho até hoje. Agora teve um tempo. Sim. É igual oratória. O professor, ele é um orador. Sim. O professor é um orador. Para eu ser uma oradora confiante e competente, eu preciso me dedicar. Me dói, sabe? Eu vou ser bem honesta com você, me dói quando eu vejo a pessoa faz o curso, mas ela não treina. Ela não coloca em prática. Porque ninguém faz milagre. Não existe milagre. Se você encontrar alguém que diz assim, é um milagre, em um dia você sai falando tudo, não sai. Você não sai falando tudo. Você precisa fazer uma escolha diária, a cada dia, e treinando, desenvolvendo habilidade. Até você mesmo vai ministrar uma aula na semana que vem, é uma aula nova. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Não dá para você chegar e de uma hora para outra tentar deslanchar, porque não vai acontecer. Você tem que se preparar. Você tem que, primeiro, você prepara a aula. Né? Depois você se prepara. E aí tem uma coisa que... a aula, já está estudando. Exatamente. É uma coisa que eu falo muito. A interlocução professor e aluno ela é fundamental. Quando eu tenho uma aula e que meus alunos participam, eu fico felicíssimo. Quando eles não participam, me quebra. Por quê? Porque você prepara uma aula, 1h40 na Universidade da Federal do Amazonas, é isso? São 1h40 de aula. Você prepara uma aula para conversar com o teu aluno, porque você não sabe tudo. Você quer trocar. Eu sempre digo para eles, vocês têm experiências importantes. Não apenas para mim, mas para o teu colega. E isso é fundamental. Então, essa interlocução é fundamental. E nem sempre você consegue ter o retorno. E aí você tem que falar 1h40 sozinho. Já pensou que loucura? Nossa, é complicado. É complicado. Às vezes os teus slides não estão bons. Aí eu tenho o apoio da Ieda, que a Ieda faz tudo para mim, para poder facilitar a minha vida. A minha esposa que faz tudo, né? Então, fica mais fácil. Se não tiver, complica. Já passando mais uma dica, já que você falou de slide, passando dica prática para você, palestrante. Quando você for para uma palestra, leve a sua apresentação. Jogue ela no e-mail, na nuvem, no pendrive. É verdade. No computador que você vai levar. Porque na dúvida você tem uma situação, na dúvida você resolve de outra forma e ainda leva impresso. Porque se não tiver isso, o data show não funcionar, o computador, você tem impresso. Mas pode levar no celular, nem todo mundo tem a habilidade de segurar o celular e segurar o microfone, porque não é todo lugar que a gente tem aquele microfone headset. Aí você segura o celular e segura o microfone para ir acompanhando, isso não te dá habilidade. E ainda vai anular parte da tua linguagem corporal. Sim. Que está dentro dos teus braços, da tua expressão facial também. Não é só o braço, mas a expressão facial. Tem gente que fala assim, nossa, estou muito feliz de estar aqui com você. Mas não expressou. Onde, meu Deus? Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Olha o tom de voz, olha o sorriso, linguagem corporal. Isso tudo faz a diferença. Quando você for falar, fale com energia, com a energia certa da palavra, com a expressão facial, com a modulação vocal e, por favor, com dicção também clara. Isso é fundamental. Posso dar mais uma dica? Não, à vontade. Eu digo, antes que tu dê, eu falo isso demais para meus alunos. Vocês são comunicadores. Né? Você precisa saber falar. Você precisa lidar com a língua. Se você não tem uma boa dicção, pelo amor de Deus, vai dar problema. É verdade. E olha, dica muito simples. Para quem quer aprender, melhorar a dicção, para quem acha que já tem uma ótima dicção e quer melhorar ainda mais, porque eu costumo dizer que o que melhora, não prejudica, melhora. Sim. Pegue uma canetinha Bic, eu até brinco, eu digo caneta azul caneta. Você pega a Bic, morde a Bic atravessada e você lê um texto. Só que ler em voz alta e de pé, segurando só com um lado. Então você segura o livro ou o celular, se você for ler no celular, coloca a canetinha e lê e gesticula com a outra mão. Dessa forma, a gente vai estar trabalhando a dicção, a postura, a linguagem corporal, no momento em que você movimenta os seus braços também. Trabalha tudo de uma forma só. Eu gosto de exercícios que economizam o nosso tempo, né? A gente aprende várias coisas de uma vez só. E acaba também facilitando o teu dia a dia, facilitando a tua profissão. O ser humano, ele é comunicador. Ele precisa, e talvez tenha sido essa a maior dificuldade que nós enfrentamos, estamos enfrentando neste momento de pandemia, porque nós somos sociais e nós estamos ausentes desse momento de convívio. Então as pessoas estão achando alternativas, e uma delas
tem sido as redes sociais. É muita live, todo mundo fazendo live, não sei o quê, enfim. E sabe o que aconteceu essa semana que eu fiquei tão feliz? Eu amo professores. Os professores, assim, me encantam. E eu ministrei ontem uma live, foi uma aula sobre lives para professores da SEDUC. E eu fiquei super encantada com eles, porque todos vieram de sala de aula e nesse momento estão ali se reinventando. E a gente sabe que a SEDUC tem um centro de mídias, onde ela grava as aulas, transmite aulas para o interior. E nesse momento eles estavam atentos, aprendendo como fazer lives. É só a humildade do professor que entende, que está sempre aprendendo para participar. E eles interagiram tanto. E que é bom, né? Eu dei uma aula no clima de live, porque clima de live é diferente, né? É diferente. É totalmente diferente, né? É uma coisa diferente e, na verdade, eu também estou tendo que me reinventar. E, para minha surpresa, não positiva, nós criamos um ambiente virtual para que os alunos participassem. Já que nós vamos estar em casa, vamos aproveitar esse momento e eu vou passando as informações para vocês. Quando nós voltarmos, nós já temos um bom caminho percorrido. Poucos aceitaram a ideia. Agora eu pergunto, será que eles fizeram a mesma coisa com essa enormidade de lives que estão acontecendo por aí? Que colocação interessante você trouxe. Agora tem uma questão. Tem 2 pontos para a gente falar sobre isso aí. Será que eles fizeram com essas lives? Eu tenho certeza que as lives eles assistiram. Sim. Porque a live você assiste, você não assiste com o compromisso do vou aprender. Exato, exatamente. O compromisso do quero aprender, o vou aprender, ele é diferente. A live, ele é aquilo que eu não gostei, deixa eu passar o dedinho. Na aula eu não posso passar o dedinho. E ainda há uma resistência para assistir a aula por muito tempo. Por mais que seja uma videoaula, você imagina uma graduação. Você trabalhando com graduação, só com videoaula, as pessoas sentem falta. É muito difícil um processo de adaptação. Se fosse só uma semana, ok. Agora, você muda totalmente a rotina. É compreensível que as pessoas, às vezes, não gostem. Só que o que eu mais ouvi foi aluno dizer assim, mas os professores não têm didática para dar aula na live, eles não conseguem dar aula gravada. E aí eu entendo o aluno. Eu entendo muito bem o aluno que não aguenta ver o professor falar assim. Assistam agora dessa forma. Gente, tá morrendo. O meu filho mostrou um exemplo, fotografou, para que a gente, inclusive, mostrasse aos diretores da escola. O professor começou a aula com tudo menos o resto dele. Ele mostrou a janela dele, a cortina dele, mas ele não aparecia. Ele falava e ninguém via. E é fundamental você ver, você conectar com o teu interlocutor. E aí, ver o teu interlocutor, que o teu interlocutor te vê, já faz o quê? 55% do impacto da comunicação não verbal, o corpo falando. Se ele não está te vendo, opa, você já diminuiu esse 55% desse impacto. Ele falou isso. Aí, às vezes, o professor fala, ele fala sem energia, ou ele fala sem o movimento corporal, sem a modulação vocal e sem o gatilho, porque tem que fazer gatilho. Vem comigo! Tá entendendo isso aqui? É como em casa, é como presencial, perdão, como se você estivesse em sala de aula. Você está entendendo? Será que você já passou por isso? Anota aí no seu caderno, tem que ser com a mesma interação. Só que ao mesmo tempo que eu entendo o aluno que tem dificuldade, eu entendo... Claro. O professor hoje... Meu Deus do céu! Pensa na loucura para os professores que nunca deram uma videoaula, tem que aprender. Nós falamos disso, né? Isso aqui te inibe, tem muita gente que cai do cavalo. Vou contar uma outra história. Já tivemos vários entrevistados aqui. Quando você está nos bastidores, antes de nós ligarmos a câmera, ele fala, conversa, gesticula, fala tudo. Rapaz, essa entrevista vai ser maravilhosa, porque na verdade a gente faz comunicação. Uma expectativa muito grande. A hora que você faz a primeira pergunta, ele te devolve secamente, monossilabicamente, você se quebra. Por quê? Porque o objetivo do Gilmar aqui, e penso que deveria ser de todo apresentador, não é o Gilmar falar, até porque eu estou falando o tempo todo. Eu quero que a Daniela fale, porque é importante a fala dela, não a minha. Então, quando você pergunta, o cara responde sim e volta para você, quebrou. Eu fico sem jeito, não tem como, já aconteceu muitas vezes aqui. E aí, nesse aspecto, olha só como é que é legal. Você que está acompanhando a entrevista, pode ser político, pode ser advogado, pode ser um autônomo, seja quem for. Prepare-se para falar diante das câmeras, porque a gente tem as lives, é um recurso que está sendo muito utilizado, que vai permanecer sendo utilizado, e nós temos
as entrevistas. Se você quer divulgar o seu trabalho, você divulgando o seu trabalho, sendo uma autoridade na sua área de atuação, seja ela qual for, você precisa aprender a falar diante das câmeras. Ele vai te convidar para uma entrevista. E aí você vai como uma autoridade na tua área. Ah, não vou não. Não vou porque eu não consigo falar diante das câmeras. Quantas oportunidades perdidas. Aí a gente volta para o início da nossa entrevista. Quantas oportunidades. E olha o detalhe interessante, né? Se a Daniela não tivesse vindo para cá, nós não teríamos a oportunidade de atingir você, que está no Amazonas, um grande número de pessoas no Amazonas, mas tem gente em Roraima, tem gente no Rio Grande do Sul, São Paulo, tem gente em Lisboa, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia e no Rio Grande do Norte. Olha quanta gente ouvindo, vendo o que nós estamos fazendo através da nossa TV, Amazônia Trevo. Então, agradeço a tua audiência, diz para nós de onde você está nos vendo, e é excelente. Por quê? Porque isso é comunicação. A internet ultrapassa exatamente. as fronteiras. Exatamente. E ela está aí para isso. E você perdendo a oportunidade. Eu posso fazer um pedido? À vontade. Quero convidar você que está acompanhando a entrevista, curte a minha página no Facebook e curte meu Instagram, Oratória de Impacto. Faltam 30 pessoas para eu fazer 10 mil seguidores. Para completar 10 mil seguidores no meu Instagram. Então, convidando todo mundo para a gente bater isso, aproveitando. Aproveitando também para dizer para você que o nosso croma hoje, a nossa imagem que está aqui atrás, é uma homenagem ao Tropical Hotel Manaus, que nós estamos loucos para vê-lo reaberto, aquele local espetacular. E dia 30 de dezembro, nós temos um compromisso praticamente fechado com a nossa corrida Sands of the Amazon, lá no Tropical. Então, olha que coisa linda nossa. Jacó preparou aqui, para que você lembre daqui. Quem não conhece, claro, a exuberância do hotel que atendeu, recebeu príncipes, presidentes, enfim. É o Amazonas, essa terra maravilhosa. Daniela, excelente. Acho que temos que destacar o conteúdo do teu curso, acho importante, a estrutura curricular. O que tem, o que as pessoas vão aprender com você? Legal. E aí eu vou aproveitando passando umas dicas. Pô, à vontade. Vamos lá. No curso a gente fala sobre o impacto da comunicação, que é uma base, e para onde eu vou, em todos os lugares eu divulgo essa informação. Eu dou um jeito de incluir no tema da palestra, porque acredito que essa informação você precisa saber, todo mundo precisa saber de qual é esse impacto da comunicação. Eu falo sobre o tripé de um grande orador. Entro no assunto de programação neurolinguística quando eu falo de sistemas representacionais. Só para dar uma breve explicação, o que é isso afinal? Sistemas representacionais são a forma que eu tenho de ver o mundo e de me comunicar com ele. Você tem o seu sistema, eu tenho o meu, ele tem o dele, cada um tem o seu sistema diferente. Nós temos 4, visual, auditivo, sinestésico e digital. Todo mundo tem os 4, só que predomina algo. E por que é tão importante eu saber qual é o meu sistema representacional? Porque eu sei qual é o meu padrão de linguagem e entender que outros têm padrões diferentes me ajuda a ser mais assertivo, conectar muito mais. Essa informação te ajuda a conectar e influenciar o outro. Imagine que você vai para uma reunião. Fui para uma reunião com um potencial cliente candidato cujo nome não será mencionado. Sim, claro. Fui para a reunião com ele e eu sou o quê? Eu sou uma visual. Visual fala com os braços, ela fala para cima, visual gosta de conversar. Ele é um digital. Digital, ele processa a informação de forma racional, metódica, lógica, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Diferente do meu. O meu percentual digital é baixo. Quando eu vi que ele era desse jeito, eu tive que entrar no digital. Sim. Opa! Primeiro passo, trabalho assim, primeiro passo isso, segundo passo aquilo, terceiro passo, são tantos dias, tantas horas. Por quê? Porque eu estava precisando exercer a minha influência sobre ele. Essa informação é muito estratégica. A gente fala sobre isso. Fala também sobre palavras persuasivas, fala sobre roteiro, como você vai fazer uma apresentação, que pode ser uma apresentação padrão. Em qualquer ocasião você usa aquela apresentação de maneira adaptada. Porque o meu aluno ele não vai sair de lá refém do curso. Ele vai sair com informação para que ele possa raciocinar e posteriormente ir criando a sua própria técnica e criando o seu próprio roteiro. Que é fundamental. É o fundamental. Não dá para você se basear na Daniela e vai ficar Daniela o tempo todo. Eu sou o Gilmar, então eu tenho que ter características minhas. Exato. O teu aluno também tem que ter, exatamente. E eu falo muito disso, sabe? Muito por quê? Você não vai fazer um curso de oratória para se tornar outra pessoa. Você vai fazer um curso de oratória para aprender a se expressar melhor, só que a sua autenticidade continua a mesma. Quando as pessoas encontrarem você por aí, elas vão olhar e vão dizer assim, ele é a mesma pessoa, ele continua sendo a mesma pessoa, só que agora ele tem novos recursos de comunicação.
E é isso que o curso de oratória... Ele é o mesmo melhor. Ele é o mesmo melhor. Perfeito, adorei. Ele é o mesmo melhor. A gente fala também de modelos inspiradores. Quais são os grandes modelos, referências e quais são as principais técnicas. Falamos também sobre, por exemplo, a oratória do Obama, como é que o Obama se expressa. Falamos de Martin Luther King. Falamos de Nelson Mandela, Steve Jobs, entre outros. Eu incluo também temas como gatilhos mentais, na hora que você for fazer entrevista, na hora que você vai, por exemplo, fazer uma palestra, qual gatilho que você vai trazer. A gente tem também ritual de apresentação é difícil você encontrar por aí, porque eu pesquiso e os meus alunos dizem, eu nunca ouvi falar no ritual de apresentação. Tem um ritual, não é nada místico, mas é um processo de preparação antes da palestra. A gente fala disso e entre outras coisas. E um detalhe interessante, né? Nós estamos falando aqui de alguns modelos, alguns exemplos. Hoje o mundo vou usar o termo, um neologismo, não existe, internet. As pessoas têm que ser conectadas. É o neologismo, mas nós estamos vivendo no mundo da internet. E principalmente agora você tem uma influência muito grande. Existem muitos influenciadores. E isso também é preocupante. Você tem que escolher o influenciador correto. Exato, um influenciador que faça sentido, que seja congruente com os seus valores, que você acredite, e não por modismo, mas especificamente pelos valores que você acredita. E aí quando a gente lembra do passado, que eu acho que é da nossa época, não sei se todo mundo que acompanha dessa época, das páginas amarelas, é da nossa época, né? A gente é que todo mundo pegou essa fase. Páginas amarelas, você ia, por exemplo, para um advogado, ele anuncia nas páginas amarelas. Hoje, ele não anuncia nas páginas amarelas. O que ele faz? Ele divulga o seu trabalho no site, ele divulga nas redes sociais, claro que respeitando as regras, quando a gente fala de classe, você respeita o código de ética de cada profissão. E os códigos de ética de cada profissão estão ainda dispondo, se atualizando sobre como utilizar a rede social para divulgar o seu trabalho. Ela acontece, ela é real, só que existem algumas regras e limites para cada área, né? Isso é um detalhe que a gente precisa trazer. Para nós terminarmos esse nosso bate-papo, está muito bom, mas nós precisamos terminar, porque a internet também tem isso. Você alonga demais, você perde aí o interesse das pessoas que estão conectadas conosco. Como é que te encontra? Como é que faz para chegar até a Daniela? O que precisa fazer? E, principalmente, quando é que o curso começa e quando estará à disposição? O curso vai ser na próxima semana, terça, quarta e quinta, 23, 24 e 25. A gente tem a turma acontecendo nas aulas ao vivo. Ah, Daniela, não posso assistir a aula ao vivo. Tá tudo bem, as aulas serão gravadas e você pode assistir posteriormente. E tem um tempo para isso. As aulas serão nessa semana, o próximo curso. Além disso, eu também estou oferecendo o serviço de teste de perfil comportamental. E o teste, ele te ajuda a te dar informação por qual motivo você se comporta dessa forma, por qual motivo você tem certas habilidades ou não, e quais habilidades que você precisa desenvolver. É uma ótima ferramenta também como informação para você saber o que você precisa desenvolver para melhorar os seus resultados. E as pessoas me encontram pelo Oratória de Impacto no Instagram, Oratória de Impacto também no Facebook. E por lá a gente conversa. E um detalhe interessante que eu vou divulgar, o Jacó não me autorizou, mas eu vou divulgar, que o Jacó fez o convite para que a Daniela Cardoso esteja conosco na Amazônia Travel Web TV. E aí você vai poder também ter muitas dicas a respeito de oratória de impacto aqui na nossa TV. Daniela, muito obrigado pela entrevista, fico muito feliz de a gente poder conversar, trocar ideia, apresentar essas informações para quem está conectado conosco em muitos lugares do Brasil e do mundo. E a gente certamente, a partir disso, essas informações serão replicadas. Por quê? Porque nós começamos com 1.000, 2.000, 3.000, daqui a pouco nós chegamos, as nossas últimas entrevistas têm passado de 10, 11 mil pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez pelo nosso bate-papo. Eu que te agradeço a todo mundo que acompanhou. E se você tiver alguma pergunta, pode enviar. Eu peguei o celular para deixar o número de telefone que eu tenho demorado. Claro. Então, o número de telefone da nossa equipe, 92, código 92. Eu atendo sessão de mentoria com pessoas de outros estados também. Fico à disposição. 98483-8565, 98483-8565. Não consigo decorar esse número. Não tem como, é complicado. Por isso que eu falei aí. Tá repeti ainda para vocês, tá bom? O Jacó colocou ali, ó. Jacó, que maravilha. Muito então tá aí o número, tá aí. Gratidão, gratidão. Maravilha. Se você falar, diz que, olha, eu assisti lá o programa e tal, na Amazônia Travel Web TV, fala comigo. Se falar, tem um desconto, principalmente para as meninas
né, de todas as idades que querem ser e que serão candidatos, e que nós torcemos para que essa eleição seja uma eleição diferenciada, onde os melhores realmente se sobressaem, que nós possamos ter gente melhor nos administrando, fazendo as nossas leis, enfim, melhorando a qualidade de vida da nossa população, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a Samel, muito obrigado ao Recanto da Criança, muito obrigado a Tomazelli, os nossos apoiadores, pessoas que acreditaram no projeto, esse projeto que já tem mais de 5 anos, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E, principalmente, nós agradecemos a você. Eu gosto de terminar dizendo, educação contra a corrupção. Pense nisso. Deus conosco e no comando sempre. Até mais. A Samel Planos de Saúde trouxe mais uma novidade. Agora o padrão que você já conhece e confia chegou em 3 novos locais da cidade. Tudo para trazer mais conforto e tranquilidade no seu atendimento. Nós crescemos e o cuidado com a sua saúde ficou ainda maior. Quando estamos mais próximos, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Aqui no Recanto Interativo, a palavra de ordem é acompanhamento. Aqui o seu filho nunca está sozinho. Porque os professores se interessam pelo nosso aprendizado. E ainda temos lousa interativa, desenvolvimento esportivo e várias outras atividades que nos ajudam a estar sempre preparados. Aqui no Recanto Interativo, eu aprendo mais. Acompanhamos o desenvolvimento em todos os aspectos. O resultado disso é alunos que aprendem melhor, mais rápido e alunos preparados. Centro Educacional Recanto Interativo.